E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, dando seguimento aqui então aos laboratórios de web hacking que a gente está fazendo do Natas aqui no Over the Wire, a gente terminou o último vídeo no nível 9, então a gente pode abrir aqui e dar seguimento aos laboratórios. Então, acessando aqui o nível 9, Natas 9, e a senha a gente pode dar aqui encarte no arquivo e pegar a senha. Estamos dentro do laboratório, então aqui a gente tem um campo para fazer uma pesquisa. E o que o site está indicando para a gente aqui, que ele busca por palavras contendo então o que a gente digitar. Então a gente pode fazer um teste aqui, ver se ele retorna alguma coisa. Então, basicamente parece que ele está filtrando o que a gente está mandando aqui em algum arquivo, provavelmente, e dando o output em tela. A gente pode dar uma olhada no código fonte aqui, no source code que ele está nos fornecendo, para ver o que ele realmente está fazendo. Então aqui ele pega, através do parâmetro needle, o que a gente está mandando ali naquele formulário, e ele está jogando para dentro de uma função pass-through. A gente pode dar uma olhada aqui no manual do PHP o que essa função faz. Então, pelo que ele diz aqui, é uma função muito parecida com o exec, que ela executa comandos do sistema que o website está rodando, tá? E qual é esse comando aqui? A gente pode dar uma olhada que ele está executando um grep "-i". O "-i" aqui é para ele ignorar o case sensitive, então as letras maiúsculas e minúsculas para ele interpreta da mesma maneira. E aqui, no caso, é o que a gente está enviando. Então ele está filtrando pelo que a gente está enviando num arquivo chamado dictionary.txt. Então a gente pode tentar filtrar por alguma outra coisa aqui, Word, por exemplo. E ele está filtrando, em princípio, então dentro desse arquivo. Como é que a gente pode... como a gente tem a noção já, a gente sabe que todos os arquivos, todas as senhas dos próximos níveis, conforme o próprio Over the Wire já passou, ele informou no começo desse laboratório, todas elas estão armazenadas em etc natas web pass. Então, no caso com o natas referente ao nível que tu quer descobrir, então no nosso caso aqui seria o natas 10, tá? Então, como é que a gente pode reformular, tentar inserir caracteres aqui que a gente possa ler esse arquivo sem quebrar a funcionalidade que ele está fazendo esse grep? Se a gente pegar, por exemplo, aqui na linha de comando, e a gente fazer rodar esse comando, exatamente esse comando que tem aqui que ele está fazendo, a gente pode fazer algumas simulações. Então vamos criar um arquivo aqui chamado dictionary.txt. Vamos colocar algumas palavras aqui, teste 1, teste 2, teste 3. Beleza? Então se a gente dá um grep "-i", que vai ser no caso aqui que a gente vai digitar, se a gente grepar por teste, ele está trazendo os respectivos matches que tem dentro desse arquivo. No Linux a gente tem alguns caracteres que a gente pode inserir. Então, por exemplo, se eu executar um comando simples, id e o whoami separados, beleza, ele traz aqui os dois resultados. A gente consegue executar múltiplos comandos em uma só linha, tá? No Linux. A gente pode fazer isso usando alguns operadores, que são os dois erros comerciais, que seriam uma condição AND. Essas duas barras aqui seriam os dois pipes, na verdade, que seriam então o ou a gente pode usar esse somente um ponto e vírgula, que ele vai fazer o mesmo papel do ou, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Se a gente rodar um id e whoami, ele vai trazer o resultado dos dois comandos, porque ambos deram sucesso. Então, por exemplo, se o primeiro comando desse errado usando o operador AND, ele não traria o retorno do segundo comando. Então, por exemplo, se a gente a gente tentar ler um arquivo.txt, esse arquivo não existe, tá? AND whoami, então ele vai dar simplesmente erro no primeiro arquivo e não vai executar o segundo. Então, se a gente mudar esse operador aqui, por exemplo, para um ou, ele vai executar o segundo comando independente do resultado do primeiro. Então, ele deu erro no primeiro arquivo e executou o segundo comando trazendo o resultado. E esse ou aqui, ele seria a mesma coisa que usar um ponto e vírgula, que ele faz o mesmo papel. Então, sabendo disso, como é que a gente pode, o que a gente pode inserir ali naquele formulário que a gente conseguiria ler esse arquivo lá do etc, o WebPass e o respectivo que seria o Natas 10, e em seguida inserir alguma coisa que ele lesse esse arquivo dictionary.txt. Então, se a gente pegar novamente aqui, a gente tem um arquivo dictionary, né?
a gente pode simular o que a gente mandaria lá para o servidor. Eu vou colocar aqui entre aspas o que a gente mandaria. Então a gente pode tentar grepar, filtrar no caso, a letra A dentro de etc natas webpass barra natas 10. Então no caso a gente está tentando filtrar pela letra A dentro desse arquivo aqui que a gente já sabe que existe a senha, porque o próprio Eduardo nos forneceu. Em seguida a gente pode inserir um ponto e vírgula, então, e simplesmente dar um ls, então, em dictionary.txt. Vou simular aqui no meu sistema, vai dar erro, obviamente, porque, na verdade, deixa eu só tirar aqui as aspas. Então, eu estou tentando filtrar a letra A dentro desse arquivo etc natas webpass natas 10. Esse arquivo não existe na minha máquina, por isso deu erro. E em seguida eu dei um ls no dictionary.txt. Então a gente pode tentar executar mandar esse payload aqui, lá para o servidor e ver como é que ele se comporta, tá? Então a gente pode mandar aqui, vamos sair dessa página do view source aqui. E tentar mandar então esse payload aqui para ver como é que ele se comporta. E o output aqui ele então traz o retorno dos dois comandos, tá? A gente grepou, ele só deu certo aqui porque definitivamente na senha aqui desse laboratório tinha um A. Então, caso não tivesse um A, a gente poderia testar outros caracteres até ele trazer o output aqui. Em seguida ele simplesmente deu um ls no arquivo dictionary que a gente sabe que existe porque a gente conseguiu visualizar o código fonte. Então beleza, a gente pode copiar essa senha e a gente pode salvar aqui no arquivo que a gente conseguiu passar para o próximo nível. Natas 10 e a senha aqui. Por esse vídeo é isso então, pessoal. A gente aprendeu aqui um pouco sobre alguns comandos do Linux e como é que a gente pode executar múltiplos comandos. Então isso é muito útil para Command Injection, que foi a vulnerabilidade que a gente explorou aqui hoje. A gente teve que aplicar algumas técnicas ali, então de executar múltiplos comandos em uma linha só. A gente aprendeu sobre os dois e-comerciais ali que fazem a operação de end, os dois pipes que fazem a operação de ou e tanta do ponto e vírgula. Então a gente entendeu o que o processo estava fazendo e em cima disso a gente conseguiu ler alguns arquivos que para o nosso caso são úteis para a gente passar para o próximo nível do Natas. Por esse vídeo é isso, então pessoal, obrigado por quem assistiu até aqui. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal, ative os sininhos para as notificações aí, isso é bastante importante. E se possível, então, deixem um feedback nos comentários aí, alguma sugestão de vídeo, que isso é bastante importante para mim, dar algumas ideias novas para o canal. É isso pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.